Você está usando ou vai usar um catéter duplo J? Eu vou te explicar 10 coisas que você precisa saber sobre esse catéter. Eu sou o Dr. Thiago, eu sou médico urologista aqui em São Paulo e eu atendo diariamente há mais de 5 anos pacientes com pedra nos rins e que necessitam usar o catéter. E a primeira dúvida sempre é: o que é esse catéter? O catéter duplo J ele é um tubinho de silicone em que uma ponta vai ficar dentro do rim e uma outra ponta vai ficar dentro da bexiga. Existem diversos tamanhos de catéter. O mais comum que a gente utiliza em adulto é um que tem 26 centímetros de tamanho, é esse aqui, e também 6 frentes de diâmetro. Existe um pouquinho mais fino que é um de 4,7. E a segunda dúvida é: como é colocado esse catéter? Esse catéter ele é colocado através de um procedimento endoscópico que é feito pelo canal da urina, ou seja, sem nenhum corte, e a anestesia que pode ser utilizada é tanto a anestesia geral quanto a raquianestesia, e em alguns casos também pode ser utilizada até mesmo uma sedação um pouquinho mais profunda para que o paciente não sinta nada para passar o catéter. Terceira dúvida muito comum: para que serve esse catéter duplo J? O catéter duplo J ele serve para manter a drenagem da urina pelo rim aberta. Se você entrar lá para tirar uma pedra e quando você tira essa pedra e não colocar o catéter duplo J, o canal, o ureter, ele vai inchar e vai fechar novamente. E isso causa uma nova crise de cólica renal. Então, o catéter ele evita que esse inchaço feche o canal, evitando assim uma dor da cólica renal. Ele serve também para ajudar a drenar os fragmentos que possivelmente, os fragmentos menores que tenham ficado aí depois do procedimento. Quarto ponto muito importante: quais os sintomas que esse catéter duplo J pode causar? Como esse catéter fica com uma ponta no rim e uma ponta na bexiga, ele pode dar uma sensação de querer urinar toda hora. O catéter encostado na bexiga, ele vai enganar a bexiga, que vai achar que está cheia, e você vai ter aquela sensação de que a bexiga está cheia e quer urinar. E na verdade é só o catéter que está ali falando para a bexiga que dando essa impressão errada. Então é normal você ter uma sensação de querer urinar toda hora. Uma outra coisa muito comum também é uma pressão nas costas quando o paciente urina. Quando o paciente urina, o catéter permite que a urina volta um pouquinho para dentro do rim, isso dilata um pouquinho o rim e faz com que tenha essa sensação de pressão nas costas. Alguns pacientes também relatam uma pontada leve ali na região da bexiga e também pode ter um pouquinho de sangue na urina. Quinta dúvida: quanto tempo esse catéter pode ficar? O catéter duplo J para cirurgias de pedra nos rins fica em média de 7 a 15 dias e, se precisar, esse catéter pode ficar até 3 meses sem nenhum problema. Precisando mais tempo que isso, o ideal é trocar o catéter para que não ocorra calcificação e obstrução do catéter, e aí ele perde a sua função. Sexto ponto importante: qual a diferença do catéter sem fio e o catéter com fio? Muitas vezes a gente deixa um fiozinho amarrado, uma linha amarrada aqui na pontinha desse catéter que sai pelo canal do xixi. Esse fio ele serve única e exclusivamente para facilitar o processo de retirada do catéter duplo J, que aí não vai precisar fazer a internação. Essa decisão de ficar ou não com o fio é feita ali durante o procedimento. A gente avalia as condições do canal, porque ele tem um problema. Como tem o fio para fora, às vezes acidentalmente o paciente pode puxar esse fio e o catéter sair antes da hora. Só com essas informações esse vídeo já merece a sua curtida. Entra aqui embaixo, clica no joinha para ajudar eu a continuar produzindo esses vídeos para você. Sétimo ponto: como que é retirado esse catéter? Existem duas maneiras de retirar o catéter. Uma é se ele está com fio externo e a outra é se ele está sem o fio. Se esse catéter está com o fio externo, se for optado por deixar com o fio, esse catéter ele vai ser retirado no consultório. Não precisa de anestesia, não precisa de sedação, porque não dói. É um procedimento que não dura nem um minuto. É simplesmente puxar, esse catéter sai pelo canal, sem dor, sem nada. Algumas pacientes falam que referem que é igual tirar um OB, não dói absolutamente nada. Agora, se esse catéter ficou sem nenhum fio, aí o paciente vai precisar ir para o centro cirúrgico, porque a gente precisa passar um aparelhinho com uma câmera pelo canal do xixi para retirar esse catéter.
Também é um procedimento simples, é uma sedação apenas que é feita, porque esse aparelho incomoda um pouquinho, então é dado um remedinho para o paciente dormir, a gente passa o aparelho pelo canal da uretra, tanto em homens quanto em mulheres, e retira o catéter. É um procedimento aí também que não dura nem 5 minutos. 8º ponto importante, existe alguma restrição quando a pessoa está usando o catéter duplo J? Basicamente a restrição é não pegar peso e não fazer nenhuma atividade física mais intensa. Correr, pular, fazer academia, esse tipo de atividade física vai piorar os sintomas do catéter duplo J e vai acabando gerar dor no paciente. 9º ponto importante, pode ter relação quando você está usando o catéter duplo J? Depende. Se o catéter duplo J tiver com o fio externo, não pode ter relação, porque durante a relação sexual pode tracionar o fio e esse catéter acaba saindo ali durante a relação. Agora, se o catéter está totalmente interno, pode sim ter relação, que não vai ter nenhum problema. E o 10º ponto, o catéter duplo J pode dar febre? Não. Se você está tendo febre, você está com catéter duplo J, febre sempre denota que pode ter alguma infecção. Então, entre em contato com o seu médico, entre em contato com o seu urologista, procure um pronto atendimento, porque febre não é um sintoma que o duplo J causa. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que eu respondo para você. Eu vou deixar aqui embaixo 2 sugestões de vídeo para você assistir e tirar dúvidas aí sobre os procedimentos principais que a gente faz para retirar as pedras nos rins. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo.